Irmãos, vamos compartilhar aqui uma palavra do Senhor. E o tema dessa mensagem que eu vou estar falando aqui, né? Nós vamos falar sobre isso durante essas semanas. Na célula também você vai ter mensagens com esse tema. Então, o intuito é que aquilo que esteja sendo falado na célula seja falado aqui também e que nós venhamos seguindo dentro do mesmo propósito e ensinamento, né? E o tema dessa mensagem é: viva como um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 1, 12 e 13. Eu quero ver os meninos abrindo a Bíblia aí, ó. Tô brincando aqui, irmãos, porque sábado nós tivemos uma gincana aqui. Eu fiz uma brincadeira com eles, que eles tinham que abrir a Bíblia, sair correndo e ler o versículo. Mas nós vamos chegar lá, né? Abriu aí? João 1, 12 e 13. Amém? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Irmãos, vou falar sobre esse versículo aqui, explicar um pouquinho. Por quê? O tema da mensagem é: viva como se fosse um filho de Deus. E aí eu te pergunto, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus, levanta a mão. E você sabe por que você é filho de Deus? Então vou explicar. Para quem sabe, glória a Deus. Para quem não sabe, vou falar, tá? Você é filho de Deus por quê? Assim como está dizendo aqui em João 1, 12 e 13. Você se tornou filho de Deus porque você creu que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida e que o Pai o enviou para que você tivesse salvação. E através da morte do Senhor na cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos deu esse poder de nos tornarmos também filhos de Deus. Porque nós cremos no propósito, no sacrifício que foi feito. E a partir do momento que você crê, que você acredita, que você declara, você também se torna aí um filho de Deus. Amém? Agora vamos ler comigo no mesmo livro de João. E agora o capítulo vai ser o 15. E eu vou ler aqui do 1 ao 7. Amém? Vou ler ali, para ficar. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam em mim no meu amor. Amém? Isso aí, tá bom.
Amém. Amém, irmãos? Aqui, o Senhor, mais uma vez, Jesus, Ele está usando uma parábola para falar conosco. Eu acredito, irmãos, que Jesus, ele gostava de usar parábolas, porque quando a gente usa alguns exemplos, a gente consegue entender melhor aquilo que está sendo dito, né? Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu já passei por esse texto aqui algumas vezes, mas só que hoje eu tive um entendimento diferente, porque eu pude estudar ele um pouco melhor e pude entender o que o Senhor Jesus estava falando aqui, o que ele estava querendo dizer aqui nessa passagem, falando aí em questão, né, da videira, em que nós somos os frutos e que se nós permanecermos nele, nós teremos vida, e aquele que está nele, né, dando frutos, ali é podado para que dê mais frutos. Quando eu li esse versículo, eu ficava pensando, né, a gente tem que estar ligado no Senhor, porque nós estamos ligados ao Senhor, nós vamos conseguir ganhar muitas almas, e aí, enquanto mais almas a gente ganha, mais o Senhor nos poda e mais nós vamos ganhando alma. Assim eu pensava, e não está errado. Mas quando o Senhor estava falando aqui, o Senhor Jesus estava falando aqui, eu vou explicar para você 4 pontos que nós vamos aprender aqui. Ele estava falando literalmente da nossa vida. Que se nós não estivermos ligados nele, nós vamos morrer. Irmãos, essa semana eu fiquei com uma tristeza tão grande no meu coração, e parece até clichê, às vezes todas as pessoas, né, que estão na presença de Deus, falar que está triste com o carnaval, lá. Mas eu fiquei tão chateada, tão triste, porque, irmãos, se a gente for acompanhar de um tempo para cá, a cada dia mais as coisas estão ficando mais escancaradas. Antigamente, vamos dizer assim, não é que eu estou falando que antes eu ficava feliz, não. Mas antigamente, o carnaval ele era uma coisa meio que maquiada, né? Falava que era uma festa cultural, aonde que, né, quando começou em Veneza ali, com um baile de máscaras e tudo. E se tornou uma coisa cultural, mas olhando lá no início do carnaval também, as pessoas iam para aqueles bailes de máscara, para eles fazerem o que eles quiserem e ninguém ia saber quem era quem. Então, alguma coisa aí de errado já tinha, né? Porque a pessoa já ia fazer coisas erradas e ninguém ia saber quem era quem. Mas, na verdade, antigamente, era uma coisa mais maquiada. O povo saía para a rua, né? Para se alegrar, para se divertir, porque é uma festa cultural, enfim. Só que esse ano, irmãos, não veio nada maquiado. Veio tudo escancarado. As escolas de samba estavam assim como eles fazem nos terreiros de macumba, liberando espíritos sobre a sociedade, sobre o Brasil, pessoas que se diziam ser pastores, falando que o carnaval é cultura, que estava muito feliz de estar naquele lugar, porque aquele lugar ali era um lugar de cultura e que o Brasil precisa abrir mais a cabeça em relação a isso. Mas, irmãos, o pouco das coisas que eu vi, o mínimo que tinha era um demônio sendo representado lá e sendo liberado para a sociedade. Vi também, irmãos, bloquinhos de pessoas que se diziam crentes na avenida, dançando músicas que se diziam de letras cristãs, num lugar, irmãos, o carnaval, ele já está consagrado a quem é dele. Aquelas ruas, elas já estão debaixo da autoridade de quem é o dono do carnaval. Aquelas fantasias, aquelas coisas, elas já estão todas entregues. Então, da mesma forma que nós entregamos a nossa vida, as nossas coisas para Deus, existem pessoas que entregam as coisas para Satanás.
E quem somos nós para ir lá e tirar uma coisa da mão do diabo, sendo que entregaram para ele? Escolhas, irmãos. E é sobre essa tristeza que eu estou falando. De ver pessoas ainda que estão verdadeiramente entregando a vida, sabendo o que estão fazendo, para um Senhor que quer destruir a vida deles, a família deles. E, como eu disse, antigamente vinha muito mascarado, mas agora está tudo muito nítido, irmãos. E eu orava, sabe, de tarde, pedindo ao Senhor misericórdia dos seres humanos, misericórdia de nós, misericórdia de quem está nessa terra, sabe por quê? Eu quero te dizer uma coisa, depois que passar esse carnaval, eu não sei o que vai ser, mas de uma coisa eu sei, que nós vamos ter que estar ligado aqui nessa videira, senão nós não vamos suportar. Nós precisamos entender, irmãos, sair daqui entendendo como nós precisamos estar ligados nessa videira. Porque, irmãos, está vindo chumbo grosso, está vindo coisas pesadas. O diabo, ele já tem quem ele tem, mas ele tem lutado e tentado acabar com a vida daqueles que falam que são do Senhor. É contra a minha vida, é contra a sua vida que ele quer lutar. Porque aquele que já é dele, irmãos, ele não está preocupado. Ele não está preocupado com aqueles que são deles. E eu não estou falando isso aqui para ninguém ter medo de Satanás, não. Mas eu quero te dizer que você tem que estar com o Senhor por amor àquilo que Ele fez por você, que foi morrer na cruz. Senão nós não vamos suportar as investidas do inimigo contra as nossas vidas. E se nós não estivermos ligados verdadeiramente e agindo verdadeiramente como filhos de Deus, nós vamos ser arrastados por uma onda demoníaca que está vindo para acabar com a igreja e com os filhos de Deus. Porque Satanás, ele quer lutar com aquele que vai atrapalhar os planos dele. E sou eu e é você, irmãos. É ataque todos os dias contra a nossa casa, contra a nossa família, no nosso emprego, na nossa escola. É ataque o tempo inteiro. E se nós não decidirmos em qual lado nós queremos estar, irmãos, eu quero te dizer que o inimigo vai nos arrastar. Se nós não conhecermos a palavra de verdade, pastor Washington pregou aqui quarta e um domingo falando sobre o falso ensino. Irmãos, eu estou vendo cada coisa. Irmãos, eu vi esses dias um pastor que diz que incorporou o pai de uma mulher e o pai pedindo perdão para a filha. Misericórdia, irmãos. E o pastor lá diz que revelando e de repente incorpora o pai da moça. Misericórdia. E tem gente chorando, tem gente caindo nos pés dessas pessoas que estão ensinando mentiras. Então eu vou falar aqui sobre 4 pontos no qual nós precisamos, irmãos, entender e aprender e ficar ligados nessa videira. E a videira é o Senhor Jesus e o agricultor é Deus. E nós precisamos verdadeiramente estar unidos como ramos nessa videira, senão nós não vamos suportar. Amém? O primeiro ponto aqui que eu coloquei é sobre uma relação vital de dependência a Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Irmãos, existem pessoas que separam a sua vida assim, ó. Essa é minha vida financeira, essa é minha vida sentimental, essa é minha vida familiar, essa é minha vida profissional e essa aqui é minha vida espiritual. Só que a financeira não tem nada a ver com a espiritual, a familiar não tem nada a ver com a espiritual, porque aqui, ó, na financeira eu faço o que eu quero, na sentimental eu faço o que eu quero, na familiar eu faço o que eu quero, na profissional eu faço o que eu quero, aí na espiritual Deus faz o que Ele quer. Não, irmãos, está errado. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar comandadas por um só, que é Deus. E às vezes a gente acha que essas outras áreas da nossa vida, nós temos o total controle para a gente fazer tudo aquilo que a gente quiser. E é por isso que às vezes nós estamos falhando. Porque quando nós estamos nas outras áreas da nossa vida,
Nós que estamos dominando, nós não estamos deixando o Senhor dominar. Às vezes na sua vida financeira você está cheio de dívida. Por quê? Foram decisões suas. Perguntou para Deus? Quando você foi fazer alguma transação financeira, se devia comprar, se não devia comprar, se devia investir, se não devia investir, o que devia fazer? Foi passando cartão, passando cartão, passando cartão. Eu até brinco com as meninas, tem hora, gente. Às vezes, né, às vezes a Tainara, as meninas, a gente está conversando, falando de alguma viagem, alguma coisa. Aí eu falo assim, se o cartão passar, Deus ajuda a pagar. Não é isso não, irmãos. Às vezes o cartão vai passar, mas se você passar o cartão fora daquilo que é o limite daquilo que você ganha, certamente você vai embolar e vai ficar endividado. Mas isso a gente faz porque a gente quer. Ai, eu quero ir, eu preciso ir, eu quero ir. Eu tenho condições de ir? Não, mas eu quero ir, eu preciso ir. Paf, no cartão. Depois fica, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Aquela boleta vai vencer, como é que eu vou fazer para pagar? Jejua, ora, pede ao Senhor. Por quê? Está tomando algumas decisões em áreas da vida, como você tomando as suas decisões, só que na área espiritual, aí você fala assim, não, nessa área espiritual aqui, o Senhor que vai mandar. E não é assim, irmãos. A nossa vida, ela tem áreas, e todas as áreas, elas precisam ser comandadas por Deus. Elas precisam ser comandadas pelo Senhor. Elas precisam ser comandadas pelo Espírito Santo. Aleluias. Então, irmãos, a relação vital da dependência de Cristo, assim como os ramos, eles são ligados ali à videira e dependem da videira para se nutrir e para produzir os frutos, nós precisamos de Deus para frutificar. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é aquele que vai fazer com que nós venhamos viver. Então, em todas as áreas da sua vida, se você colocar Cristo no centro, e você saber que em todas as áreas da sua vida, você depende dele para frutificar. Irmãos, em 100% dos nossos problemas, não vou falar que vai zerar não, mas uns 80% vai ser diminuído de problema. O segundo, permanecer. Por quê? Existem frutos que estão na videira. Porém, às vezes elas vão secar. Deixaram de dar frutos e vão sair. Vão ser cortadas e jogadas de lado. Porque já não tem vida mais. Mas quando você permanece em Jesus, quando você entende que essa palavra de permanecer, ela enfatiza a importância da sua constância com Cristo, você começa a entender o que é importante para você. Jejum, oração e palavra. Irmãos, quem gosta de jejuar? Quem fala assim, hoje eu acordei numa disposição para ler a Bíblia. Hoje eu vou orar pelo menos 1 hora por dia. Irmãos, nós somos carne. Pastor Washington também pregou aqui. A luta da carne contra o espírito. A nossa carne já declina para as coisas da carne. Quer comer, quer dormir, quer assistir a televisão, ao invés de orar, de ler a Bíblia. Mas isso, quando a gente coloca como uma disciplina nas nossas vidas. Todo mundo aqui, quando acorda, a grande maioria, gosta de tomar um café, comer alguma coisa, não é? Eu tenho que esperar um pouquinho. Tipo, se eu acabar de acordar, eu não aguento já ir comendo, sabe? Tem que esperar pelo menos 1 hora eu me situar. Mas eu gosto de acordar e tomar café. Meu corpo sente essa necessidade. E o que a gente precisa entender? Que quando a gente acorda, a gente tem que ter essa necessidade de ler a Bíblia, de orar e de falar com o Senhor. Porque certamente aquilo que você vai ler, tem gente que gosta de fazer isso à noite, não critico, mas pela manhã, quando você faz, certamente aquilo que você leu vai te ajudar durante o seu dia a vencer alguma situação difícil. Comigo, a grande maioria das vezes é assim. O Senhor me fala na palavra de manhã, de tarde, vem um atribulado, eu falo, Senhor, e o Espírito Santo já fala, o que você leu? Eu falei, vou praticar, porque senão, né, vai dar ruim. Então, nós precisamos entender o que é permanecer. Irmãos, para você permanecer em Cristo, não tem outra forma senão oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra.
Você pode ir na cela, você pode vir nos cultos, ouvir a palavra de Deus aqui. Mas se você não tiver uma constância, eu não estou falando que você tem que ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, você tem que jejuar 30 dias. Não é isso que eu estou falando. É você e o Senhor, a questão do seu período. Mas uma coisa que eu te digo é, todos os dias você precisa falar com o Senhor. Todos os dias você precisa ler, nem que seja um versículo. Se você conseguir praticar ele, aleluia. E também precisa jejuar. E o jejum é para quê, irmãos? Tem gente que jejua para conseguir as coisas. E para conseguir as coisas você precisa de trabalhar, não é de jejuar. O jejum é para ele te aproximar de Deus. Quando você mata a sua carne, que você faz um jejum, é único e exclusivo para você estar mais próximo de Deus. Porque quando você mata a sua carne, você está jejuando, alimenta seu espírito, você vai ouvir mais a voz de Deus, você vai estar mais sensível às coisas que Ele vai estar te falando, e o jejum, ele te aproxima do Senhor. Mas muitas pessoas nos ensinaram errado, porque eu já jejuei para tirar carteira de habilitação. E eu chegava em casa chorando, que eu tomei 3 pau. Falava, eu não jejuei direito. Chegava, nossa gente, mas o que aconteceu? Eu orei, fiz tudo certinho. Ficava desesperada lá, jejuando para tirar a carteira. O que eu tinha que fazer era estudar, era praticar. Então, irmãos, para permanecer em Cristo, nós precisamos de oração, de jejum e de palavra, para permanecer nessa videira. Terceiro ponto, irmãos, os frutos espirituais. Quando eu falei aqui com vocês, quando eu passava por aqui, e eu achava que esses frutos espirituais eram pessoas que a gente ganhava para Cristo. Os frutos espirituais, irmãos, é quando a gente começa a viver realmente, né, lá os frutos do Espírito. Quando você está em Cristo, você precisa ser manso. E eu preciso, irmãos, eu vou falar com vocês. Vou mentir não, meu marido está aqui, com minha filha no negócio. Eu preciso de mais mansidão a cada dia, irmãos. E eu só vou conseguir isso jejuando, lendo a palavra e buscando do Senhor. Porque um filho de Deus que está ligado na videira, ele precisa ser manso. Ele precisa ter os frutos do Espírito, a paciência, a bondade. Irmãos, tem pessoas que eu encontro que falam assim, eu amo ajudar pessoas. Quem aqui ama ajudar pessoas? Levanta a mão. De verdade, de coração. Quando fala assim, estou precisando de ajuda, você vai lá de bom grado. Quero te dizer que isso não é de você, não. Isso é um fruto do Espírito, que é a bondade. Sabe por quê? Porque nós, na nossa sabedoria humana, terrena, né, que o pastor Otto também nos ensinou, a gente vai querer ficar com as coisas pra gente. A gente não tem bondade, não. A gente vai querer trabalhar, adquirir as coisas pra gente e ponto. Mas, quando você tem essa bondade no seu coração, você ajuda sempre, sem olhar a quem. Eu quero te dizer que isso é um fruto do Espírito na sua vida. Amém? E esses frutos relacionados a essa videira são as coisas que Cristo vai fazendo e vai transformando na nossa vida. E aí, irmãos, quando a gente começa a dar esses frutos, aí que vai chegar na outra parte do meu entendimento. Quando a gente começa a dar esses frutos, né? Aqui a palavra de Deus diz que aquele que dá muitos frutos, o agricultor vem e poda, para quê? Para dar mais frutos ainda, não é isso que a palavra está dizendo aqui? É isso, irmãos? Vocês acompanharam aí? Então, aquele que dá frutos, o agricultor vem e poda para dar mais frutos. Sabe qual é essa poda, irmãos? Essa poda é uma poda espiritual. Sabe quando você passa aquelas provas, bem provada mesmo? E o Senhor, Ele nos faz ser provados para Ele moldar o nosso caráter. Então, às vezes, a gente está passando algumas provas, passando algumas situações. Ainda tem gente que olha, se levanta e fala assim, olha,
aqui você ora mais, viu? Porque você deve estar em pecado. Porque, olha só para você ver, não tem condição um filho de Deus passar tanta prova igual você está passando assim. Isso aí é o diabo entrando na sua vida através de alguma brecha que você deu. Aí quando vai ver, irmãos, o diabo não tem poder para agir na nossa vida não, porque nós somos filhos de Deus, amém? O diabo não tem poder na sua vida, a não ser que realmente você esteja dando uma brecha. Mas se você está ligado nessa videira, está lá na dependência, está lá na consciência de que você depende de Jesus, está lá sabendo que você precisa dele para tudo, você está nessa videira. De repente você começa a ser podado, não é o diabo que está entrando na sua vida não. É porque você já deu muitos frutos e o Senhor está ali te podando para que você dê mais frutos ainda. Então, irmãos, eu quero te dizer, se você está passando por uma situação de dificuldade, que você fala, meu Deus, mas eu não imaginava passar por isso. Irmãos, entenda, o Senhor está fazendo algo na sua vida para que certamente isso vire testemunho e você ainda alcance mais pessoas através daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então, irmãos, a parte da poda dói. É difícil porque normalmente na hora da poda não tem ninguém lá pegando fruto. Que delícia, está te podando porque você já deu muitos frutos. E ali você não está dando frutos agora. Você está meio ali, né? Com uma florzinha. Aí o Senhor vai e te poda. Para que na hora que você for dar frutos, você dê mais frutos ainda do que você deu anteriormente. Então eu quero dizer que quando você está passando por uma situação difícil, quando você tem a certeza que você está nessa videira, está vivendo porque está conectado como um ramo nessa videira, eu quero te dizer que a poda é porque o Senhor quer que você venha ainda dar mais frutos do que você já tem. E aí esses frutos vão alcançar outras pessoas. Amém? Quando Jesus, ele disse que ele era a videira e nós éramos os ramos, ele estava nos ensinando que sem ele nós não temos vida. Sem ele nós nada podemos fazer. Sem o seu Espírito Santo não há convencimento e nem arrependimento. Nem tampouco mudança de vida. Pois se nós não estivermos nele, nós vamos secar, nós vamos morrer e vamos ser lançados fora. E o que eu quero te dizer, irmãos? Não tem como você estar mais ou menos na videira. Não tem como você estar com um pé na videira, um pé fora da videira. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 8:19. Primeiro, irmãos, quando a gente, crê que Jesus é o Filho de Deus e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos trazer a salvação, nos trazer vida, nós nos tornamos filhos de Deus, certo? Isso que a gente aprendeu aqui, né? Tá certo, irmãos? Nos tornamos filhos de Deus. Para nós seguirmos o propósito que Deus tem conosco, nós precisamos, nós dependemos de estar ligados a essa videira. A videira, irmãos, ela não é capaz, os ramos, ele não é capaz de dar fruto se ele não estiver ligado à videira. Então, se você é filho de Deus, não tem como estar ligado. Se você é um ramo, um filho de Deus, não tem como você dar fruto se você não estiver na videira. Se você é filho de Deus, mas não está deixando Deus controlar a sua vida, você já está morto, você já não tem vida. Para permanecer como filho de Deus e entender o propósito, você precisa estar ligado nessa videira. Para estar ligado nessa videira, irmãos, você precisa dar todo o controle da sua vida para Cristo. Não só uma área espiritual, como eu disse aqui.
Mas todas as áreas da sua vida precisam estar no poderio do Senhor Jesus. E aí eu quero ler para você aqui, olha. Qual que é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade como filho de Deus? Meu pai está aqui, irmãos. Eu sou filha dele. Eu tenho alguns privilégios. Qual que é o meu privilégio? Eu chego lá na casa dele, eu abro a geladeira. Tem gente que nem abre geladeira na casa de pai e de mãe, viu? Mas lá em casa pode. Na casa da minha sogra também. Lá na casa da minha sogra é liberado. Mas no meu pai também. Eu chego lá, eu abro a geladeira. Se eu quiser, eu deito no sofá. Se eu quiser, eu vou lá num quarto, ligo o ventilador e deito na cama. Eu tenho alguns privilégios que eu sou filha. Se você chegar na casa do meu pai, você não vai poder fazer as coisas que eu faço lá. Mas eu vou, porque eu sou filha dele, entendeu? Tenho os privilégios. Mas eu também, como filha, tenho deveres. Quais são esses deveres? Quando meu pai precisa de mim, eu tenho que estar lá. A hora que ele quer. Ele fala, ó, Carol, tô precisando disso. Para o que eu tô fazendo, vou lá ajudar ele. Carol, vou lá. E tira a foto no aplicativo do banco. E bota a foto, e tira a foto, e bota a foto. Mas eu tô lá. Mas quando eu chego na casa dele, eu tenho os privilégios, mas também eu tenho os deveres. Assim também é no reino de Deus. Nós somos privilegiados de sermos filhos de Deus. Qual que é o privilégio de ser filho de Deus? Livramento toda hora, que eu vejo, que eu não vejo. Ó, o Senhor me livrou. Ah, eu estava com uma enfermidade me alcançou, eu fui parar no hospital, aconteceu isso comigo. O Senhor me livrou, hoje eu estou aqui. Pastor Washington, olha o privilégio de ser filho de Deus. Capotou um carro, irmãos. Todo mundo que passava virar e falar assim, esse aí morreu, né? Eu falei, não, morreu não. Está vivinho da Silva aqui para poder contar. Isso é privilégio. Mas também nós temos deveres como filhos de Deus. Porque a gente fala, sou filho de Deus, sou filho de Deus. As coisas apertam, Senhor, eu sou teu filho. Deus, eu preciso disso, eu sou teu filho. Mas nós também temos os nossos deveres como filhos. Que é obedecer. Que é ouvir. Que é seguir a ordem do Pai. Quer parar qualquer coisa para fazer aquilo que o Pai pede. É a mesma coisa, irmãos. E aí eu vou ler aqui, ó. Vou ler lá. A criação. Quem que é a criação? Nós somos criação de Deus, não somos? Deus nos criou, não criou? Aleluia. Só que depois que Deus nos criou, e nós entendemos que Jesus, nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós. Aí, a gente se tornou filho. Então, nós somos uma criação, mas agora somos filho. Então, a criação ali são aqueles que ainda não se tornaram filhos. A criação aguarda com grande expectativa que os sejam revelados. Passa o próximo. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, para que você se tornou um filho de Deus? Irmãos, começa a fazer sentido para vocês? Olha só para vocês verem. Olha, eu passei boa parte da minha juventude, não que eu seja jovem ainda, mas eu passei boa parte da minha juventude perguntando para Deus, ai Senhor, o que será que o Senhor tem comigo? Será qual é o meu ministério? Será que é dançar? Será que é cantar? Cantar não é, eu tenho certeza. Será que é dançar? Será que é pregar? Será que é o quê? Irmãos,
Isso são talentos que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E esses talentos precisam ser usados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Sou eu, é você. Quando a gente faz uma coreografia aqui que a gente quer apresentar algo que vem de Deus, é para que você seja edificado. Não quer dizer que isso seja um ministério. Ai, Deus me trouxe lá do céu, colocou lá na barriga da minha mãe, fez eu vir na terra, porque o meu propósito é sair dançando. Irmãos, isso é um talento. E ele precisa ser usado para edificar a vida dos outros. Irmãos, porém, o Senhor está nos dizendo aqui que existem pessoas, que existem aqueles que Deus criou, que estão aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, para que eles venham ser tocados, para que eles venham ser libertos, para que eles venham ter os mesmos privilégios que nós temos com o Senhor. Irmãos, se você estava querendo saber qual que é seu propósito, eu estou aqui para te falar hoje. E nem é uma revelação cheia de revelação, mas é a própria revelação da palavra do Senhor. Eu quero te dizer o seguinte: todo mundo aqui sabe que Jesus morreu na cruz, não sabe? E foi por causa do meu pecado e do seu pecado, não foi? E aí você creu nisso, não creu? Porque tem gente que não crê. E aí você creu, você se tornou filho de Deus. Você tem privilégios, mas também tem deveres, certo? E você se tornou um filho de Deus. E qual foi o motivo de Jesus ter morrido na cruz? Por mim e por você. Salvação. E o que é que Deus quer que a gente faça? O que Cristo quer que a gente faça? Passa isso para frente, irmãos, pelo amor de Deus. Esse que é o seu ministério. Esse que é aquilo que Jesus te chamou. Foi por isso que Jesus te trouxe nesse mundo. Para que você possa falar para a colega da faculdade que existe um Deus que tem salvação para ela. Para falar para aquela amiga que está sofrendo no casamento: olha, não separa não, deixa eu te ajudar. Porque se você entregar a sua vida para Jesus, Cristo pode restaurar o seu casamento. Irmãos, eu posso falar isso, sabe por quê? Outro dia eu posso contar esse testemunho, mas eu tenho a minha mãe e meu pai aqui, que ficaram separados 7 anos. E eu fui para a igreja por causa disso. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu estava lá, uma irmã foi usada e falou comigo assim: ei, o Senhor pediu para te falar que Ele viu você chorando na beirada da sua cama, pedindo a sua família de volta. Eu quero te dizer que não vai ser fácil. Você vai ser usado como coluna no seu lar. Você vai perder a sua juventude nos pés do Senhor. Mas o Senhor manda te dizer que se você perder a sua vida, aí você vai encontrar. E a sua família Ele vai trazer de volta. Já vai fazer 15 anos que a minha mãe e meu pai estão juntos de novo. E eles ficaram separados 7 anos. Irmãos, eu recebi uma promessa e por ali eu fui. E eu esperei 7 anos para ver. E hoje eu olho e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi fiel e cumpriu. Mas irmãos, até isso acontecer eu sofri. Até isso acontecer, muitas vezes eu tentei desistir. Mas o que eu quero te dizer? O Senhor deixou bem claro. E ali eu nunca deixei de pregar a palavra. Eu nunca deixei de falar do amor de Deus. Estava triste, estava chorando, estava falando. Estava alegre, estava falando. Irmãos, é para isso que o Senhor chamou você e chamou a mim. Para que você anuncie. Quem aqui do lado tem uma pessoa todos os dias que indica para você que ela está precisando de Cristo? Levanta a mão. Ou é só eu? Fala, pelo amor de Deus, de Cristo para essa pessoa. Irmãos, eu vou falar para você um negócio. Eu acho que eu já preguei para essas meninas dos caixas, tudo desse BH aqui. Não só eu, mas várias pessoas. Porque todas as vezes que a gente passa ali no caixa do supermercado, você vê a pessoa dando indício, a pessoa está gritando que ela precisa de Deus. E com um pouquinho de... Se você der um bom dia para a pessoa, boa tarde ou boa noite que seja, a pessoa já começa a despejar em cima de você porque ela está precisando. Ela está precisando de alguém para ouvir ela. Ela está precisando de alguém que possa dar uma luz para ela. A criação, irmãos, está gritando,
está aguardando ansiosa pela manifestação, a minha e a sua manifestação. E o que nós estamos fazendo? E eu não estou aqui para apontar ninguém, porque eu também estou no meio disso, mas eu quero te dizer que nós estamos envolvidos demais em ter que trabalhar, em conseguir as nossas coisas, em correr atrás daquilo que a gente quer. Irmãos, estou falando isso me incluindo, mas e aquilo que o Pai deixou para nós? Sabe por que nós temos o privilégio de filho? Todos os dias o Senhor nos livra do mal. Todos os dias o Senhor dá livramento para a gente, que a gente vê, e tem uns que a gente nem vê. O Senhor não falha naquilo que Ele prometeu. Ele está cuidando da gente o tempo inteiro. Os privilégios, nós estamos aqui com os privilégios. Mas onde nós estamos com o dever de filho? Qual foi a última vez que eu e você anunciamos Cristo para alguém? Qual foi, irmãos? E nós estamos calados. Enquanto isso, Satanás está trabalhando pesado. Esses dias eu vi uma matéria de uma moça falando, e ela é da religião Umbanda. E ela falava assim, olha, falava assim, crentes, deixa eu dizer para vocês, vocês vão para a igreja, o Senhor pede para vocês ali, né? 10%. E ainda caçoando da gente, tá? O Senhor pede 10% para você e deixa você ficar com 90%, né? Vocês deviam ter cara, era de vir para Umbanda, sabe por quê? Porque o Exu, ele pede para a gente, é tudo que a gente tem, e a gente ainda tem que se virar para conseguir mais ainda do que a gente tem, porque aquilo que a gente tem, ele leva tudo e ainda para ele é pouco. E isso me deixou assustada. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu quero poder te dar tudo que eu puder. Tudo que eu puder, Senhor, eu quero te entregar. Porque o Senhor é um Deus de liberdade. O Senhor é um Deus forte. O Senhor é um Deus verdadeiro. E o diabo tem escravizado pessoas, irmãos. E eles têm vivido fiel. Então que nós venhamos verdadeiramente, não só viver os privilégios de filho de Deus, mas que a gente também venha cumprir com os nossos deveres. Sabe para quê? Para quando Jesus voltar, Ele olhar para nós e chamar cada um de nós pelo nome e perguntar para nós, olha, o que você fez com o que eu te dei? E você falar, Senhor, eu anunciei a palavra, olha ali está fulano, olha ali está ciclano, Bertano, que converteu, e ali entra você, e entra aquela multidão de alma atrás de você, que você ganhou para o Senhor, porque o intuito de Cristo ter nos colocado nessa terra, foi único e exclusivo para viver uma vida com Ele de adoração, e para anunciar isso para outras pessoas. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Irmãos, eu gostaria, pode vir cá, Juliana. Eu gostaria de orar com você aqui. Eu gostaria de chamar aqui à frente só aquele que entendeu a responsabilidade que ele tem com Cristo. E se você trouxe a sua Bíblia, se você, decidir vir aqui à frente, eu vou explicar o motivo que eu vou te chamar aqui à frente. Se você trouxe a sua Bíblia, você venha com ela. Irmãos, eu sei que você está aqui não é por causa da pastora Natália, não é por causa do pastor Washington, pelo Israel, por mim, pela nossa família. Eu sei que você veio aqui por Deus, porque a gente vem na igreja, porque a gente quer ouvir a palavra de Deus. A gente quer. Só que, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Jesus está voltando. E não há tempo mais de nós vivermos aqui do jeito que a gente quer. Você pode escolher viver do jeito que você quer? Pode, porque Cristo, Deus, o Espírito Santo, Ele te dá um livre-arbítrio. Você pode decidir o que você quiser. Mas essa noite, eu queria chamar aqui à frente aqueles que querem decidir, anunciar para aquela criação que está aguardando ansiosamente a palavra do Senhor. Você que entendeu que você verdadeiramente é filho de Deus
e que você precisa anunciar. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é que você vai virar pastor, não. O que eu estou falando aqui é de você se comprometer a todas as vezes que você puder, você falar de Cristo para alguém. E não se calar mais. Às vezes a gente se cala porque a gente pensa assim: ai meu Deus, se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei responder, como que eu vou falar de Bíblia? Às vezes nem eu sei direito, irmãos. O Espírito Santo, ele pode te usar de uma maneira na qual você não imagina. Porque não se trata de você, mas se trata de Deus. E essa noite o Senhor está querendo ver aqueles com quem Ele pode contar. Irmãos, mas é aqueles com quem Ele pode contar de verdade. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de sensacionalismo para te assustar ou para querer dizer para você que o que você tem que fazer, porque você sabe o que você precisa fazer. Mas essa noite eu quero te dizer que o Senhor está te perguntando: eu posso contar com você? Às vezes, irmão, o Senhor já pode contar com você várias vezes. Mas por várias coisas que aconteceu na sua vida, você foi se afastando, se afastando, se afastando. E hoje você está tão longe que você fala para mim assim: Carol, como que Deus está perguntando se pode contar comigo se nem eu estou seguindo o Evangelho verdadeiramente? O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando nessa noite. E eu quero te dizer, se você quer reafirmar esse compromisso com Cristo, se você já faz isso e você quer mais uma vez dizer para o Senhor que Ele pode contar com você, eu quero te chamar aqui à frente. E se você estiver com a sua Bíblia aí, você traga a sua Bíblia também, mas se não tiver, não tem problema. Há uma criação, irmãos. Há uma criação aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos, irmão. Você já imaginou você face a face com Deus e Ele te perguntando assim: filho, o que você fez com o que eu te dei? E você fala: Senhor, as minhas mãos estão vazias. As minhas mãos estão vazias porque eu não tive tempo, Senhor. Porque eu estava cuidando de algumas coisas. Porque eu estava fazendo outras coisas. Sendo, irmãos, que você nasceu para isso. O Senhor nos dá tanta liberdade, irmãos, tanta liberdade nele, sabe? Para que a gente possa fazer as nossas coisas, sim, mas que também a gente não esqueça de fazer aquilo que é o mais importante para Ele. E o Senhor está te chamando nessa noite, irmão, a um compromisso com Ele. Eu não estou falando para você vir aqui aceitar a igreja, braços do Pai, não. E nem também estou te chamando para aceitar a Cristo, porque Cristo nos aceitou primeiro. Porque é Ele que tem que avaliar se Ele nos aceita. E mesmo com todos os defeitos, Cristo nos aceita. Mas essa noite o Senhor está te perguntando: eu posso contar com você, filho? Eu posso contar com a sua obediência. Eu posso contar com o seu amor. Eu posso contar com você para poder falar do meu amor para outros. Eu posso contar com você para poder compartilhar as maravilhas que eu tenho feito na sua vida. Eu posso contar com você, filho, para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para cuidar do necessitado. Ei, eu posso contar com você, filho. Você que veio aqui à frente, você tiver com a sua Bíblia, coloque ela no seu coração. E eu vou orar por você. Mas eu também quero que você ore e fale com o Senhor. Porque eu não posso dizer que o Senhor pode contar com você. Eu posso dizer que o Senhor pode contar comigo.
mas é você quem pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou disponível, Jesus. Me coloca nos lugares certos, Deus. Me coloque nos lugares certos, Deus, para eu falar da tua palavra, Pai. Me coloque nos lugares certos, Deus, para eu anunciar para essa criação. Me coloque nos lugares, Deus, com propósito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós como seus filhos, Pai. E nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, para dizer para o Senhor: Deus, usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu estou disponível, Pai. Eu estou disponível para a sua obra. Eu estou disponível para o seu evangelho. Eu estou disponível para poder ser usado aonde o Senhor quer, da forma com que o Senhor quer, da maneira com que o Senhor quer. Eu estou disponível, Deus, a viver como filha do Senhor, sabendo que eu tenho privilégios, mas também sabendo que eu tenho os meus deveres a cumprir. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a passar pelos momentos que virão, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor passou por aflições neste mundo e o Senhor venceu todas elas. E nós também te pedimos, com a graça do Senhor, com o teu Espírito Santo, nos ajude a vencer as aflições desse mundo, Pai. Nos ajude a pregar o verdadeiro evangelho. Nos ajude a salvar famílias. Nos ajude a tirar pessoas das drogas. Nos ajude a tirar as pessoas do álcool. Nos ajude a tirar pessoas da prostituição. Nos ajude a tirar as pessoas das garras de Satanás, meu Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a conduzir pessoas através da sua presença. Nós queremos estar ligados como ramos na videira, e nós sermos sustentados pelo Senhor, pela água da vida, a água que jorra do trono, que sustenta a videira e que sustenta os ramos, Senhor. Usa as nossas vidas, Jesus. Nós queremos dizer que nós estamos disponíveis para o Senhor. Que a cada dia, Deus, o Senhor venha nos dar forças, Pai, para matar a nossa carne a cada dia mais e fazer a sua vontade e viver somente para o Senhor. Oh, Deus, nos faça te ver, Pai. Nos faça andar sobre as águas se for preciso. Nos faça abrir o mar se necessário for. Que faça, Senhor, vir fogo do céu, Pai. Mas que seja feita a sua vontade e não a nossa. Nós entregamos a nossa vida por inteiro ao Senhor. Não somente a área que nós achamos que é espiritual, mas nós entregamos todas as áreas das nossas vidas em suas mãos. E nós nessa noite queremos declarar: nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis para falar do seu amor. Nós estamos disponíveis para pregar a sua palavra. Nós estamos disponíveis para dizer sim, sim para o Senhor e não para o mundo. Nós estamos disponíveis para entrar nas casas. Nós estamos disponíveis a ajudar famílias. Nós estamos disponíveis a ajudar mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças. Nós queremos gastar, ó Deus, a nossa vida aos seus pés, Deus. E nós sabemos que enquanto, ó Deus, nós estamos trabalhando para Ti, nós confiamos que o Senhor está trabalhando para nós e que nada vai nos faltar, Senhor. Nada vai nos faltar, Jesus.
nada vai nos faltar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis, Pai. Usa-nos, Deus, conforme a sua vontade. Meu Pai, aqui estão os seus filhos. Sela aqui, Deus, cada oração, Pai. Sela aqui agora cada coração, meu Pai. Envia eles, Deus, aonde o Senhor quiser, Pai. Envia a eles criações que estão aguardando, Pai, um sim deles, Senhor. Envia a eles a multidões, ó Pai, do qual, ó Deus, estão precisando do Senhor, Pai. Nos leve aos lugares, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, ouvir a sua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que deseja aceitar o Senhor, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ou tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje gostaria de voltar à presença do Senhor? Se tiver, vem aqui à frente que nós queremos orar pela sua vida. Levante a sua mão que nós queremos orar por você. Amém. Todos já aceitaram a Cristo, todos estão reconciliados. Aleluias. Amém, irmãos. Aleluia, irmãos. Pode voltar para o seu lugar, amém? Aleluias. Amém. Eu acredito que o Senhor está muito feliz nessa noite, porque o Senhor tem procurado aqueles que estão disponíveis, amém? E eu quero